E ele já está no Rio de Janeiro nos aguardando, o jornalista Fernando Molica. Molica, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Ontem estávamos aqui na expectativa de se haveria ou não votação da PEC do voto impresso e se houvesse, qual seria o resultado? Também eram muitas perguntas, não é, Molica? Pois bem, estamos agora nesta quarta-feira trazendo o resultado para, na sequência, ouvir a opinião de Fernando Molica, porque o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou em primeiro turno a PEC do voto impresso. No resultado foram 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção e 64 ausências. Como a matéria não obteve os 308 votos necessários para ser votada em segundo turno, a PEC foi então arquivada. E logo depois da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, agradeceu aos deputados pelo comportamento democrático e afirmou esperar que o assunto seja encerrado. Vamos ver. O resultado da PEC não alcançou o quórum específico para a sua aprovação. Ela vai ao arquivo e, com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano, com esse viés de constitucionalidade encerrado. Nós não teríamos tempo nem espaço para iniciarmos nova discussão. É importante que haja o bom senso, de agora em diante, por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Judiciário, para que todos nós possamos nos sentar e escolher uma maneira racional, clara, objetiva, de aumentarmos a transparência, a auditagem, as dúvidas que, por acaso, possam pairar ainda em cima do sistema eleitoral, da forma como se conduz. Fernando Molica, PEC do voto impresso rejeitada. Na prática, isso significa o encerramento deste assunto? Pois é, primeiro a rejeição, né? Certamente hoje o governo vai dizer, mas a maioria votou favoravelmente, foram 229 votos contra 218. Sim, mas houve as 64 ausências. E as pessoas podiam votar de celular, não era preciso estar em Brasília, você podia estar em qualquer lugar. O Eduardo Bolsonaro votou à distância, né? Pelo que eu sei, ele está nos Estados Unidos, qualquer pessoa poderia votar à distância. Esses 64 que não votaram, certamente eram deputados contra essa proposta emenda à Constituição, que ficaram com medo de votar, com medo da reação. A pressão foi muito grande nas redes bolsonaristas, o líder do MDB chegou a falar em coação digital. Isso houve em 84, na votação das diretas já, houve um fenômeno parecido. 113 ausências, houve 113 ausências. Havia uma pressão da opinião pública muito grande, favorável às diretas já, mas a emenda foi derrotada, ela venceu, teve 298 votos a favor, apenas 22 contra, mas 113 deputados não apareceram lá para votar com medo da reação da opinião pública. Então foi ontem mais ou menos parecido. Então esses 64, se você somar os 64 que não apareceram, com mais os 218, que foram contra 293. Então, isso é uma vontade. E por que isso? E muitos deputados são favoráveis ao voto impresso, que seriam em outras condições. O problema foi a pressão exercida pelo presidente Jair Bolsonaro, a maneira como ele tratou o assunto, a maneira como ele já tratou de fraude, ele não discutiu em tese a questão da segurança do voto. Ele começou a dizer que houve fraude em 2014, que houve fraude no primeiro turno de 2018, começou a dizer que haveria fraude no ano que vem. Ele criou um universo e ele tem uma tradição de jogar ali na canelada, de jogar no embate. Isso começou a preocupar deputados. Aquela manifestação de ontem, que acabou terminando em fumaça, né? Aquele desfile militar ontem na esplanada dos ministérios, isso assustou muito deputados. Os deputados ficaram com muito medo disso acabar, da questão do voto impresso, na prática, se transformar num pretexto de tumulto para as eleições de 2022. Então, o que aconteceu? A maioria foi contra. Uma parte apareceu para votar e a outra preferiu ficar em casa e nem ligou o celular para não dar problema. Era só ligar o celular e votar. Nem assim eles apareceram para votar. Agora, se o assunto vai ser encerrado, é uma outra questão. O presidente Arthur Lira fez esse apelo ontem também. Eu lembro quando terminou a votação, ele chegou a falar em autocontenção dos poderes. O presidente Jair Bolsonaro não é muito de auto se conter, mas vamos ver como ele reage, como as coisas caminham a partir de agora, Elisa.
E você avalia que o presidente da Câmara, Arthur Lira, atingiu com louvor o objetivo de, vamos trazer então um assunto aqui, todo mundo vota, todo mundo discute, e aí o resultado vai ser esse, pronto, acabou. Aquela política da boa vizinhança. Você acredita que, de fato, ele conseguiu atingir esse objetivo, Mollica? Ele agiu no fim das contas, ele agiu de uma maneira correta, porque se fosse respeitado apenas o resultado daquela comissão especial, onde houve ali uma goleada contra o voto impresso, haveria sempre a suspeita ali de uma manipulação dos votos, uma não obediência à vontade soberana do plenário. Então, ao jogar o assunto para o plenário, ele fez o correto. É para isso que existe o Congresso Nacional, é para votar. Os deputados têm que se posicionar, isso é do jogo. Muitos deputados, certamente esses 64 aí estão entre eles, ficaram muito irritados com o Lira porque eles queriam se poupar, eles queriam não se expor à opinião pública, não queriam se expor aí à fúria das redes bolsonaristas. Mas o Lira fez o correto, ele botou para votar, houve a manifestação da Câmara dos Deputados e, em tese, o jogo está jogado. Agora, se daí adiante, como que o presidente vai reagir, não dá para prever. O presidente gosta do embate. É possível até que agora ele troque o tema. Ele tem sempre um tema, para jotar na briga. Ou vai ter vacina, ou não vai ter vacina, ou vai ter máscara, não vai ter máscara, vai ter isolamento social, ou não vai ter isolamento social. Pode ser até que agora ele arrume um outro tema para brigar e deixe aí na geladeira a história do voto impresso e só recupere essa história no ano que vem, que ele vai recuperar. Pode ser que ele insista. Vamos ver como é que vai ser a reação do Palácio do Planalto a partir de hoje, Elisa. A gente segue falando que a Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso porque o número de votos não atingiu os 2/3 que são necessários em plenário para a aprovação de uma PEC. Em relação aos partidos, um destaque para as bancadas divididas. No DEM, foram 46% a favor do voto impresso, 28% contra. PSDB, 43% a favor, 37% contra. O PSB, o resultado foi o seguinte: 35% a favor, 54% contra. E nas ausências, os destaques das bancadas que poderiam ter ajudado o governo a aprovar a PEC, mas preferiram não comparecer. Entre os progressistas, 26% se ausentaram, que é o maior índice do plenário. E no Podemos, outros 20% não compareceram. Mollica, com esses números, Bolsonaro deve de fato manter a narrativa a favor do voto impresso? Com todo esse argumento da quantidade de deputados que acabaram votando sim e mais. Essa participação tão ativa do presidente da República em cima do assunto do voto impresso não teria até colaborado de maneira negativa para desviar o verdadeiro sentido de toda a discussão, de repente pensar numa melhora no processo ou uma adaptação no processo, e acabou que inflamou muito mais a discussão em cima da fraude? O Bolsonaro joga como Bolsonaro. Ele só tem esse estilo de fazer política. É o estilo que fez com que ele fosse reeleito sucessivamente deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro. É o estilo que o levou à presidência da República. Então é muito complicado você chegar para o Bolsonaro, ou pelo menos ele ouvir o conselho de: presidente, seja mais calmo, seja mais tranquilo. Não, a lógica dele é essa. Ele uma vez chegou numa entrevista, quando ele era deputado federal, numa entrevista para a televisão, não sei se no programa do Jô Soares, ele disse que se ele fosse um deputado comum, ele não estaria ali dando aquela entrevista. Então ele sempre jogou no conflito, aquelas declarações polêmicas, aquelas declarações que geravam notas em colunas de jornais. É o estilo dele, ele sabe que joga na briga. Agora, nesse caso, ele ganhou, ele levantou a discussão. Se ele não tivesse sido tão enfático assim, essa discussão não teria ganhado as ruas como ganhou. Agora, talvez ele tivesse até aprovado. Porque isso é um tema, partidos até de centro-esquerda, como o PDT, já tinham historicamente uma posição favorável ao voto impresso. O problema é que a radicalização assustou. Agora é curioso, ontem mesmo foi votado, pouco antes de votar essa questão do voto impresso, a Câmara aprovou uma medida provisória que muda, que flexibiliza regras de trabalho, que tem medidas polêmicas, como aumento de jornada de trabalho por algumas categorias, como mineiros, a limitação da justiça gratuita, no caso da justiça do trabalho, só pessoas muito pobres terão essa gratuidade garantida, diminui direitos de trabalhistas em troca
da possibilidade de aumento de emprego, um negócio muito polêmico. E essa medida foi aprovada com muita facilidade. Teve 304 votos a favor, quase os 308 necessários por uma PEC. Então, essa MP, que haverá destaques que serão votados, foi aprovada que tem a ver com a lógica do governo Bolsonaro, com a lógica do Paulo Guedes, a lógica liberal, foi aprovada com facilidade. E o presidente pouco se empenhou nisso, pelo menos publicamente ele não se empenhou, não tratou de algo importante para o governo dele. Mas aí na PEC ele se meteu e aí perdeu. Porque ele jogou toda a força dele, toda a polêmica dele. Ele lançou o assunto, isso é uma vitória. Ele lançou o assunto na opinião pública e ele não vai largar disso. A questão é saber se ele começa a partir de hoje a manter essa discussão do voto impresso ou então arruma outra briga, arruma outro fla-flu e guarda a discussão do voto impresso lá para o ano que vem para a eleição. Elisa. Molica, ainda quero te ouvir um pouquinho mais a respeito das ausências, né? Porque eu acabei de citar aqui, por meio dos dados, que as bancadas tiveram um alto número de ausentes. No resultado final, eles poderiam ter mudado esse cenário da votação da PEC, Molica? Não mudariam. Tem alguns dados muito curiosos, né? O Progressistas, né, o PP, que é o partido que tem o líder do governo na Câmara dos Deputados, que tem agora o todo-poderoso ministro Ciro Nogueira da Casa Civil, se você somar os votos contra e somar as ausências, dá quase 60%, 58,5% do PP, do poderoso PP no governo, ficaram contra. Então, isso é um dado bem importante. Ao mesmo tempo, o PSD do Kassab, o Kassab era contra essa emenda, 57% votaram favoravelmente, o que reflete a confusão partidária brasileira e a falta de compromisso com as lógicas partidárias. Agora, não daria para aprovar, porque se os 64 deputados que não votaram tivessem votado favoravelmente a essa PEC, ao voto impresso, a PEC teria 293 votos, ou seja, não chegaria aos 308. Esses 64, ou seja, não fizeram diferença. Eles marcaram uma posição, tentaram se proteger, certamente vão ser atacados muito hoje nas redes sociais, mas a votação, a presença ou ausência deles não mexeria com o resultado final. 8h37. Vamos agora para o nosso próximo tema aqui e, na sequência, ouvir as opiniões de Fernando Molica. O ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu nesta semana, na segunda-feira, em um almoço em São Paulo com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também na companhia do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que deixou o DEM rumo ao PSDB e pretende ser o candidato a governador do estado, apoiado por João Dória, que deve se candidatar à presidência em 2022. Fernando Molica, como você avalia, então, esse almoço? Você acredita que foi bem digestivo, que o cardápio estava bom? A gente está falando de adversários políticos, né, de Bolsonaro, um dia antes da votação da PEC do voto impresso. Não é bom. Isso faz parte de uma tradição política brasileira. Vou lembrar que o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral no ano que vem, no ano das eleições. Existe uma tradição brasileira, fala-se muito em harmonia dos poderes, os poderes têm que dialogar. Não tem que dialogar nada, o poder tem que cumprir o seu papel. Os poderes têm que cumprir o papel. No máximo, legislativo e executivo, sim, precisa de diálogo. Exagerei. Executivo e legislativo precisam conversar, aprovar projetos, ver o que pode ser feito. O judiciário, particularmente o Supremo Tribunal Federal, é o que pode mandar esse povo todo da cadeia. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, estava ali o Rodrigo Maia, deputado federal, ele pode ser mandado para a cadeia pelo Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, que compartilhou a mesa com ele, pode ser que tenha que julgá-lo e mandar absolver ou condenar o Rodrigo Maia, o presidente da República também. Então você tem essa tradição de conversa. A gente lembra lá do Toffoli, o ministro Toffoli do Supremo, que estava naquele jantar, numa pizza, na casa do Bolsonaro, quando esse último ministro do Supremo, que agora está lá no Supremo, foi indicado. Tem essa tradição de conversar, procurar consensos. Isso não é bom. O ministro Alexandre de Moraes teve uma carreira política. Ele foi secretário municipal na Prefeitura de São Paulo, ele foi secretário estadual no governo Geraldo Alckmin, um tucano.
Ele foi ministro da Justiça no governo Michel Temer. Tudo isso é cargo político. Ok, todos nós temos simpatias políticas, podemos ter tido esse tipo de simpatia ou mesmo de atuação política. Agora, quando você vai para um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é bom você se preservar, até para manter ali uma imagem favorável ao seu voto, não quer de independência, não quer dizer que ele vai ser parcial no julgamento de A, B, C ou D, mas não é bom. Essa tradição brasileira podia ser encerrada aos poucos. O judiciário participa demais da vida política brasileira. O judiciário deveria se conter. O judiciário, na época lá, em 2017, até 2018, o judiciário, inclusive o Supremo, era acusado de agir contra os interesses do PT, de barrar a candidatura do Lula, de ter sido injusto com a candidatura do Lula, ele mandado para a prisão, ter impedido que ele fosse candidato. Agora, o judiciário é acusado, particularmente por setores governistas, e é um discurso muito forte nas Forças Armadas, de estar favorecendo o Lula, porque a maioria do Supremo foi indicada por Lula e por Dilma. Então, o Supremo podia evitar esse tipo de confusão, ter um papel mais discreto na vida política brasileira e evitar esse tipo de encontro. Encontros só os formais, ali anotadinho na agenda. Repito, Alexandre de Moraes pode participar da decisão de mandar prender os comensais. Não é bom, né? Você ir almoçar com aquele que pode te prender ou pode até te soltar. Elisa. Próximo assunto é a Lei de Segurança Nacional. O Senado aprovou o projeto que revoga essa Lei de Segurança Nacional e adiciona ao Código Penal os crimes contra a democracia e a soberania nacional. A lei foi usada diversas vezes nos últimos anos, tanto pelo governo quanto pelo STF. A proposição revoga, então, uma lei que foi criada lá na década de 80, no período da ditadura militar, para proteger a integridade e a soberania nacional em casos como calúnia ou difamação contra os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado. Essa votação ocorreu de forma simbólica e agora o projeto vai para as mãos do presidente, para a sanção presidencial. Molica, na prática, o que mudaria? Os crimes continuam existindo, mas eles mudam de casa, assim, digamos, deixam de fazer parte da Lei de Segurança Nacional e passam a integrar o Código Penal. Muda alguma coisa? E qual a importância, então, desse projeto? Primeiro que há uma mudança no conceito. Esse conceito de segurança nacional que foi muito cultivado durante a ditadura, essa lei que está em vigor já é uma versão amenizada, já foi feita ali em 83, no governo Figueiredo, já num processo de abertura. Enfim, mas essa ideia de segurança nacional, segurança da nação contra os inimigos externos, o que é óbvio, mas também na ideia do inimigo interno, que eram basicamente integrantes de organizações de esquerda ou pacíficas ou não, que atuaram contra a ditadura. Então, essa ideia de segurança interna, que os militares acabaram se envolvendo nisso, veio aí a Guerra Suja brasileira, toda aquela questão de tortura, assassinatos, desaparecimentos. Então, esse conceito de segurança nacional é um conceito, é bom que o próprio título da lei mude. A gente tem que falar em segurança da sociedade. E a sociedade se manifesta pelo Estado democrático do direito. Então, essa é a lógica, Estado democrático de direito, proteger esse Estado democrático de direito. E aí você pega artigos, você atualiza essa lei, tira ali essas questões relacionadas a uma crítica, você faz uma crítica ao presidente da República, uma crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal e pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Até o presidente Bolsonaro está sendo investigado com base entre os arcabouços legais que ele foi incluído, entre os artigos estão artigos da Lei de Segurança Nacional. Então até isso aí, até livro aí, certamente vai livrar o presidente do enquadramento nessa lei. Então há uma mudança de perspectiva e isso é muito interessante, acabar com esse resquício autoritário, com esse entulho autoritário e incluir esses crimes dentro do Código Penal. Eu estive dando uma olhada aí no projeto, fala em crimes contra as instituições democráticas, crimes contra o funcionamento de eleições, crimes contra a cidadania. Isso é muito interessante. Agora, vai gerar briga. Vai gerar briga aí no Congresso, porque fala muito em crimes como espionagem, ok? Crimes contra a interrupção do processo eleitoral, ou seja,
tumultuar uma eleição, invadir uma sessão eleitoral, atacar uma urna, isso passaria a ser um crime incluído dentro do Código Penal. Fazer fake news, comunicação enganosa de eleições, então isso está tudo lá no artigo da lei. Está nessa nova proposta de lei que muda o Código Penal. Então aumenta também o crime, os crimes paramilitares, as penas para militares que cometerem esses crimes serão aumentadas, eles também ficam arriscados a perder suas patentes. É uma discussão, isso vai para o presidente Bolsonaro, que certamente vai vetar alguns artigos, aí volta para o Congresso Nacional. Mas é fundamental ter essa mudança. Só para ter um dado importante, que foi um levantamento que o jornal Folha de São Paulo fez, em 2019 e 2020, a Lei de Segurança Nacional foi utilizada 77 vezes. Boa parte dessas vezes para acusar pessoas que tinham feito críticas ao governo, às instituições da República, que foram consideradas criminosas contra a segurança nacional. 77 vezes em 2 anos, o governo Jair Bolsonaro. E nos 4 anos anteriores, a lei tinha sido utilizada apenas 44 vezes. Então, houve um aumento no uso dessa lei. O próprio ministro agora, André Mendonça, candidato indicado ao Supremo Tribunal Federal, é muito criticado nos setores da oposição por ter, como ministro da Justiça, tomado a iniciativa de propor investigações contra opositores e contra jornalistas, contra integrantes da sociedade civil, com base na Lei de Segurança Nacional. É bom reformular esse conceito, modernizar o que é um crime contra a sociedade, o que é um crime contra o Estado Democrático de Direito e mudar esse conceito de segurança nacional. Vamos falar em segurança da sociedade, vamos falar em segurança da democracia, essa plantinha aí tão ameaçada que a gente precisa cuidar dela todos os dias. Democracia não cresce sozinha, democracia é igual ao jardim, tem que ir lá regar, aparar, cuidar dela, plantar e ficar de olho, porque tem muita gente que não gosta dessa plantinha. Elisa. Eu preciso fazer um ato democrático aqui, Fernando Molica, e atender ao pedido de quem me avisou que o nosso tempo acabou, viu? Então, preciso me despedir de você. É democrático, a democracia tem regras. Bom dia. Bom dia, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.